Fala galera miçangueira! Bom, meus amores, hoje quem fala aqui é o professor Rafael Diniz, que vocês já conhecem e estão abusados da minha cara. E hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente, porque ela vai ser gravada, beleza? Mas a gente não vai perder qualidade, tá bom? Bom, meus amores e amoras, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as novas perspectivas, ou as perspectivas contemporâneas da interação entre indivíduo e sociedade, beleza? Entre a interação entre indivíduo e sociedade, nós já vimos as perspectivas clássicas, né? Algumas das teorias clássicas sobre a interação entre indivíduo e sociedade. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as perspectivas contemporâneas. E vocês lembram que um dos entraves da sociologia clássica era entender que se para entender a sociedade era necessário. Ah, é a sociedade quem define os indivíduos. São os indivíduos que definem a sociedade. Então, vivia nesse entrave, né? A sociologia clássica vivia nesse entrave, como nós vimos, por exemplo, em Emile Durkheim, como nós vimos lá no Karl Marx e no Weber, certo? Nós vimos que haviam diferentes pontos de vista, certo? Dentro das teorias clássicas. Mas hoje a gente vai ver como que o tico e teco dos sociólogos contemporâneos ficou batendo dentro da cachola deles e eles chegaram a uma conclusão bem interessante. E hoje, né, a gente vai começar falando um pouquinho sobre Norbert Elias, que é esse carinha aqui. Pronto, esse carinha aqui, certo? Que é esse carinha aqui. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele, esse cara chavoso aí, charmoso e tal, né? Meio biranho assim, mas super charmoso, né? Gente boa, estão vendo aí, oferecendo uma xícara de café. Mas uma das coisas interessantes, né? Uma das coisas bem interessantes do Norbert Elias, né? É que ele vai estar olhando para as perspectivas clássicas, vai estar tentando entender, aliás, vai estar tentando buscar formas de se entender a sociedade, né, os grupos humanos, e ele vai dizer que não era suficiente para a compreensão, né, da sociedade contemporânea, né, dos nossos novos problemas, isso lá no século XX, certo? Isso lá no meados do século XX. E ele vai dizer que não era suficiente para entender a sociedade contemporânea uma teoria, certo, que se referisse aos conceitos de indivíduo e sociedade como conceitos diferentes ou divergentes ou antagônicos que estivessem em um conflito se batendo e se, né? Não, ele vai dizer não, a gente não precisa, certo? A gente não precisa colocar indivíduo e sociedade como dois indivíduos que estivessem cada um com um fuzil na mão apontando um para a cara do outro, né, como se fossem inimigos mortais. Pelo contrário, né, ele vai dizer que essa na verdade é uma falsa questão que geraram diversos problemas de interpretação da vida social, tá bom? Geraram diversos problemas. E nessa relação, na verdade, há um processo de influência mútua. Tanto os indivíduos, certo, constroem a estrutura da sociedade, lembra lá dos conceitos básicos que a gente estava estudando, certo? Então, tanto os indivíduos constroem essa estrutura social, tá bom? Quanto ele é constantemente formado também por essa mesma estrutura que ele está construindo. Tá vendo a doidice? Mas se a gente for prestar atenção, é assim. A gente, aos poucos, vai montando a estrutura social, vai modificando essa estrutura social, certo? Mas também nós somos formados por ela. A gente não nasce fora da sociedade, a gente nasce dentro dela. E é exatamente isso que o Norbert Elias está falando. E isso é chamado de interacionismo social, certo? Teoria do interacionismo social, onde tanto indivíduos formam e forjam a estrutura social, quanto a estrutura social forma e forja esses mesmos indivíduos. Isso é uma das coisas, assim, maravilhosas do Norbert Elias, porque ele teve essa sacada, poxa,
como é que eu vou entender um indivíduo fora da sociedade ou eu vou entender a sociedade sem os indivíduos se ambos fazem parte da mesma coisa? Se ambos são basicamente a mesma coisa? Se não há indivíduo sem sociedade e também não há estrutura social sem a formação desses indivíduos, sem que os indivíduos estejam transformando, modificando e construindo essa estrutura social. É exatamente isso que o Norbert Elias sacou, beleza? Então, o indivíduo, né, ele elabora estratégias para alcançar objetivos, certo? Mas esses objetivos, eles devem e eles são, certo, socialmente validados pelas estruturas sociais que foram construídas pelos outros indivíduos antes dele. Tá sacando? Então, a gente tá transformando essa estrutura social e essas transformações precisam ser validadas pelos outros indivíduos, certo? Por esses outros indivíduos. E esses mesmos outros indivíduos foram quem formaram essa estrutura que eu estou tentando transformar. Tá sacando? Então, quando a gente... pronto, vamos pegar a língua portuguesa. No passado, né? No passado, a gente fala... os nossos antepassados falavam vossa mercê. Falavam vossa mercê. Só que, com o passar dos séculos, dos anos, das décadas e tal, parari, parará, essa vossa mercê foi se modificando, certo? E se transformou em vós me ser. E de vós me ser se transformou em você. Hoje, quando a gente está digitando uma conversa lá no WhatsApp, isso desde a época do MSN, já estou entregando minha idade aqui, mas desde a época do MSN, né, quando as redes sociais começaram a se consolidar, a gente fala você, certo? VC, né? Só um V e um C. Então percebam como nós vamos modificando os mínimos detalhes da estrutura social, a língua, vamos modificando também as religiões, elas vão se adaptando, as religiões, às novas necessidades sociais. Então, percebam que a gente vai sim modificando essas estruturas sociais, mesmo sendo formados por ela. Tá bom? E é isso que o Norbert Elias está falando. Não há como separar, não há como entender a sociedade separando o indivíduo de sociedade, certo? Separando a estrutura do indivíduo. Eles são a mesma coisa, eles fazem parte da mesma coisa. Não é que eles são a mesma coisa, mas fazem parte da mesma coisa, beleza? Bom, e o outro carinha que eu queria pra gente estar conversando aqui sobre ele é o Anthony Giddens, que é esse cara aqui, certo? Sorridente aí, né? Esse cara aí, e que ainda tá vivo, se não me engano, o Anthony Giddens ainda tá vivo, né? E é sem dúvidas, um dos maiores sociólogos dos nossos tempos, né? E continua... tá vivo sim, inclusive tem uma teoria que vocês vão ver depois mais pra frente, que é bem legal. O pessoal do terceiro ano já tá vendo, mas o Giddens, ele tem umas ideias... Ele tem umas ideias bem interessantes, umas ideias bem interessantes sobre também a relação entre indivíduo e sociedade, certo? E ele vai dizer que a estrutura social ela não é um entrave, nem mesmo um limite para a nossa ação individual. Já é uma reformulação lá para a teoria do Norbert Elias, né? Porque o Norbert Elias não pensava dessa maneira. Ele vai dizer que a ação humana e a ação, né, humana individual e a estrutura social, elas são interdependentes. Ou seja, elas dependem uma da outra. A ação dos indivíduos depende da existência da estrutura social. A estrutura social depende da ação desses indivíduos. Então, nesse sentido, essas ações, né, dos indivíduos na estrutura social, elas são reproduzidas por meio de princípios estruturais. Vou já explicar isso aqui, tá bom? Princípios estruturais característicos das sociedades como suas instituições. Ou seja, as instituições sociais como religião, família, as leis e por aí vai, a linguagem, certo? Elas são, vou colocar assim entre aspas, mas não é bem assim, elas são vítimas
da ação dos indivíduos. Percebam o quanto, por exemplo, o cristianismo mudou, certo? Mudou do século, vamos colocar lá, do século 3, né, do ano 300 depois de Cristo para cá. Quantas transformações o cristianismo vem sofrendo desde então? Quanto o islamismo vem se modificando desde então? O quanto o judaísmo se transformou? Entende? Então as religiões vão se transformando. O quanto, por exemplo, o candomblé, a umbanda, vem se transformando, vem se modificando ao longo dos séculos. E isso, certo? Faz parte. E isso o Giddens explica ah, que é porque há uma interdependência entre essas estruturas sociais, né, que são as instituições sociais, elas fazem parte da estrutura social, e que elas estão sendo modificadas mais diretamente ali por esses indivíduos. A ação dos indivíduos, a ação, né, dos homens, a ação humana, está transformando isso constantemente. Constantemente. E não há entrave nenhum. Pelo contrário, é uma ação constante. É uma ação fluida e quase que natural dos indivíduos modificarem isso à medida que suas necessidades vão mudando. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, certo? E uh, ele vai dizer, né? Ele vai dizer que esse estágio contemporâneo, né, da modernidade, e ele vai chamar isso de modernidade tardia, certo? Apresentou, enfim, apresentou diversas. Uh, ele vai estar explicando, perdão, ele vai estar explicando como as sociedades com modernidade tardia, né, vão estar apresentando aquilo que ele chama de terceira via. Ele foi um dos caras que vai estar estudando essa terceira via. A terceira via, meus amores, é o fascismo e o nazismo, certo? Tem oposições políticas à esquerda e à direita. E ele vai estar mostrando como havia uma interação desses indivíduos dentro da estrutura social. Percebam como o nazismo e o fascismo transformaram, respectivamente, a Alemanha e Itália de uma maneira muito rápida, certo? Isso por conta da interação dos indivíduos na estrutura, que não há entrave nenhum de nós agirmos nas estruturas sociais, certo? Assim como a esquerda transforma muito rapidamente as estruturas sociais, assim como a direita transforma muito rapidamente as estruturas sociais, certo? O nazismo e o fascismo conseguiram também transformar muito rapidamente as estruturas sociais da Alemanha e da Itália, né? E isso é bem interessante para a gente perceber, e foi uma das coisas que o Anthony Giddens percebeu. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que a gente tenha. Que vocês tenham entendido bem, certo? Bom, esse vídeo vai estar disponível para vocês assistirem a qualquer momento. E, meus amores, minhas amoras, fiquem na paz. Faz muito tempo que eu não posto nada por aqui. E, enfim, é um presente para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, beijinho e valeu. Falou!